Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. Para punir use terceiros e para elogiar apareça. Mais importante do que ser é parecer ser. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu. Mas eu preferiria ensinar-lhe o caminho para o inferno, assim eles saberiam como desviar-se dele. Nunca se deve deixar prosseguir uma crise para escapar a uma guerra, mesmo porque dela não se foge mas apenas se adia para desvantagem própria. É melhor ser temido do que amado. Os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você. Pelo que se nota que os homens ou são aliciados ou aniquilados. Não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. A prudência persiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal. Tudo se degenera, se sucede e se repete fatalmente. A sorte, para dominá-la, é necessário bater nela e contrariá-la. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Todos podem ver, mas poucos são os que sabem sentir. Todos veem o que tu pareces, mas poucos o que realmente és. E, durante 4 horas, não sinto tédio nenhum, esqueço-me de toda a ansiedade, não temo a pobreza, nem a morte me assusta, transfiro para eles todo o meu ser. E ao se voltarem contra você, calar-se-ão diante de sua grandeza de alma. Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto é preciso ser raposa, para conhecer as armadilhas e leão, para aterrorizar os lobos. Nada pode saciar os apetites humanos, pois a natureza nos deu a faculdade de tudo desejar, mas não nos deixa senão provar poucas coisas, disto resultando um descontentamento permanente, e um desgosto pelo que possuímos, o que nos faz culpar o presente, louvar o passado e desejar o futuro, ainda que sem razão. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado. Se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o. Se seu melhor amigo trair, esqueça. Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras. Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia que frequenta, o que tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente, bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Os homens em geral formam suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver mas poucos sentir. Cada qual vê o que parecemos ser, poucos sentem o que realmente somos. Porque a todos é concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebem aquilo que tu és. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. Pois o homem que queira professar o bem por toda parte é natural que se arruine entre tantos que não são bons. A primeira impressão que se tem de um governante da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Antes de tudo, esteja armado. Você não terá piedade diante de seus inimigos. E ao se voltarem contra você, calar-se-ão diante de sua grandeza de alma. Os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra alguém que se deixa enganar. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é.
Há 3 espécies de cérebros, uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangiu. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha.